Olá, está no ar para todo o Brasil, o programa Pauta Aberta. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e fiquem com a gente na próxima meia hora. E a gente começa o programa de hoje falando que o presidente Jair Bolsonaro disse em uma rede social que o Brasil não vai comprar a vacina chinesa. Essa garantia vai na contramão do anúncio feito pelo Ministério da Saúde, que pretendia comprar 46 milhões das doses da Coronavac. A empresa chinesa Sinovac tem um acordo com o governo de São Paulo para o fornecimento do imunizante pronto e também para a transferência de tecnologia de produção para o Instituto Butantan. Versátil e fácil de trabalhar, o cobre é um dos primeiros materiais utilizados pela humanidade e tem diversas finalidades. Este ano ele acumulou mais uma função: combater o coronavírus. Nesta padaria, as catracas, os corrimãos da escada e os puxadores da geladeira são revestidos com cobre. O investimento custou R$ 4.000. Nós aqui sempre tivemos produtos, o álcool gel, já bem antes da pandemia. Mas quando começou a acontecer essas coisas e o pessoal começou a ficar muito afastado, falei, putz, eu tenho que criar alguma coisa que eu consiga trazer o cliente tenha a segurança de vir na padaria. Este cliente se sente seguro. Quem está na rua está se expondo, né? Você tem que ir em padaria, tem que ir em restaurante e você ir para um lugar que sabe que tem uma proteção é muito bom. Em superfícies de cobre, fungos, bactérias e vírus, como o novo coronavírus, morrem em poucos minutos. É por isso que o revestimento em cobre torna desnecessária a limpeza constante. Por conta da estrutura de seus átomos, o cobre desestabiliza esses organismos, levando-os à morte. Antigamente se utilizavam algumas estruturas de cobre, maçanetas, por exemplo, bengalas, né? Locais onde tem um contato prolongado com a mão, poderia ser utilizado, como era utilizado, cobre, justamente para evitar os micro-organismos. Uma empresa paulista começou a produzir a película de cobre no início do ano. Um dos sócios explica que o momento de preocupação com higiene serve para conscientizar a população. Por mais que ele tenha uma característica amarronzada, né, as pessoas não entendem que isso está mais limpo do que o aço inox, que é aquele prata meio brilhante. Eu achei que foi uma oportunidade perfeita agora, que as pessoas estão ouvindo mais. Então a gente conseguiria fazer conscientização e usar esse poder do cobre de uma forma ainda melhorada aí, que a gente conseguiu fazer a película com o processo de raspagem para deixar ela mais eficaz e mais barata também. E o governo federal decidiu reduzir o imposto ou praticamente zerar o imposto sobre a importação de soja e milho. Essa medida é temporária, mas ela tem como objetivo conter o aumento nos preços. No caso da soja, o imposto sobre importação fica zerado até 15 de janeiro de 2021 e inclui o grão, o farelo e o óleo de soja. Já em relação ao milho, as importações brasileiras sem pagamento de imposto vão até 31 de março do ano que vem. O objetivo dessas medidas é abrir um novo mercado para a importação de produtos, melhorando o perfil de abastecimento. O governo reforça, no entanto, que não há expectativa de falta de abastecimento. A medida é apenas preventiva para equilibrar a oferta e a demanda. Essa medida permitirá que os compradores, criadores de aves, suínos e própria indústria esmagadora de soja possa buscar no mercado externo produtos para melhorar a oferta interna, fazendo com que não haja repiques de preço. Neste ano, o Brasil está colhendo safra recorde de soja, estimada em cerca de 125 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. O milho deverá registrar uma colheita de mais de 102 milhões de toneladas, expansão de 2,5% em relação à safra anterior. Mas a demanda pelo grão vem crescendo de forma significativa, principalmente por causa do uso como insumo nas indústrias. A oferta interna está bastante reduzida. Então, quer dizer que o Brasil resolveu atender dentro da cadeia do milho, a questão da indústria, muito apreensiva com a redução dos estoques, a grande exportação do grão e exportação e a demanda da carne internamente, e zerou essa tarifa. Divulgada recentemente, a última edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, apontou que cerca de 80% dos cursos das universidades estaduais do Paraná conquistaram as melhores notas.
A UFPR atingiu pontuação acima da média geral nacional em todos os cursos avaliados, mantendo assim a liderança estadual e de destaque nacional. O INEP avaliou quase 9 mil instituições públicas e privadas em todo o Brasil. E a gente continua ainda falando de educação, porque o Enem está próximo, está pouco de acontecer. Porém, com esse ano, com a pandemia, os alunos tiveram que se virar na internet para estudar. E uma professora de português criou um canal no YouTube para ajudar esses alunos. Estudante de uma escola pública do Rio, Daniele ficou quase 6 meses sem aula. Só em setembro é que começaram as atividades remotas. Tentei fazer os meus resumos normalmente, para a gente não perder o pique, porque apesar de estar um pouco apreensivo em questão do futuro, a gente precisava continuar estudando. Um dos incentivos de Daniele, que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez no ano que vem, foi o projeto Missão Enem. Trata-se de um canal no YouTube do professor Sérgio Monteiro, que oferece aulas de graça de literatura e língua portuguesa. Os conceitos de argumentação passam porque é a capacidade de apresentar ou defender argumentos. A ideia surgiu no meio da pandemia para ajudar estudantes carentes que não tinham como pagar por uma aula de reforço. O conteúdo é todo focado em como resolver as questões do Enem. São 46 aulas que duram no máximo 20 minutos cada uma. E o melhor de tudo é ser de graça, né? É uma alternativa para quem não está tendo aula, para quem não teve a sorte que eu tive de estar tendo aula durante essa quarentena. O canal dele faz vídeos muito objetivos e resumidos, então você não tem que ficar vendo videoaulas de 1 hora, ele explica tudo e muito bem. O professor que idealizou o canal fala da importância da democratização do ensino. Acessibilidade ao conhecimento, porque é isso que vai diminuir a criminalidade da rua, é isso que vai diminuir os bolsões de miséria. São ações como essas que vão fazer com que esse país dê um grande salto, que até hoje parece que é algo inalcançável. E no próximo bloco você vai ver uma reportagem muito bacana. Um médico aqui do estado do Paraná que viajou mais de 3 mil quilômetros a bordo do barco Hospital Papa Francisco para atender a população ribeirinha no estado do Pará. E ainda, pequeno produtor de mandioca comemora a boa safra deste ano. Ele colheu mais de 60 toneladas. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou recentemente uma mudança nos rótulos dos alimentos, que devem conter informações mais específicas, principalmente com relação a sódio e gordura. Na hora de ir ao supermercado, o consumidor quase sempre está atento ao preço, à data de validade dos alimentos e ao custo-benefício de uma marca. Mas tem informação importante que normalmente passa despercebida: a tabela nutricional. As informações disponíveis na embalagem de um produto, o que a gente chama de rotulagem, são o canal de comunicação entre a indústria e o consumidor. As informações nutricionais são os dados que são utilizados por consumidores para identificar uma característica do produto, para selecionar um produto de melhor qualidade, por uma busca de uma alimentação mais saudável ou até na prevenção e no tratamento de doenças, por vezes sob a orientação de um nutricionista. Quem tem problemas de saúde influenciados pela alimentação, geralmente já aprendeu a importância de olhar o rótulo dos alimentos. Mas muitos consumidores ainda não sabem identificar informações importantes, como excesso de sal ou açúcar, aqui nas letrinhas miúdas da embalagem. Para facilitar a compreensão desses dados, a Anvisa aprovou uma nova norma de rotulagem dos alimentos. A principal inovação é que os alimentos com alto teor de um nutriente, como açúcar adicionado, deverão trazer essa informação na parte frontal da embalagem, ao lado de um desenho padrão de uma lupa. Além disso, as informações da tabela nutricional deverão estar sempre em letras pretas com fundo branco e trazer os valores por 100 gramas ou 100 ml, para facilitar a comparação entre os produtos. E quem compra pela internet também deve ficar atento. Exija que o site vendedor exiba as informações nutricionais do produto.
Um médico de Maringá, noroeste do Paraná, viajou mais de 3.000 quilômetros para viver uma experiência inesquecível a bordo do barco Hospital Papa Francisco. Passou uma semana atendendo pacientes de 3 comunidades ribeirinhas no estado do Pará. Veja na reportagem. Há meses sem ver um médico, moradores de 3 comunidades ribeirinhas do município de Curuá, no estado do Pará, receberam por 7 dias uma expedição do barco Hospital Papa Francisco. A última vez que as comunidades haviam recebido a visita de um médico foi no mês de maio. Por isso, onde o barco parava, formava-se muita fila. A bordo da embarcação estavam quase 30 profissionais de diversas áreas, entre eles 6 médicos e 3 dentistas voluntários. O ortopedista Denilson Dalef, de Maringá, no noroeste do Paraná, foi um dos médicos que participou da missão. É uma população pobre, eles são carentes de todo tipo de assistência, né? E tem uma população grande, né? Eles dependem da pesca, então eles têm patologias diversas. Em 2010, Denilson foi médico voluntário em um hospital do Exército na selva amazônica. E quando soube do barco Hospital Papa Francisco, se colocou à disposição para servir novamente. Eu sempre fui fascinado pela Amazônia, pela floresta amazônica. E eu não pude perder essa oportunidade. Eu me sinto no dever de ajudar essa população. Ao conhecer a embarcação, o médico ficou impressionado com a estrutura e qualidade do barco hospital. Um barco no meio da Amazônia que tem um centro cirúrgico, carrinho de anestesia, tem enfermaria, tem aparelho de raio-x digital, mamógrafo, aparelho de ultrassom, eletrocardiograma, tem um laboratório para realizar diversos exames, tem 3 salas para odontologia. É inimaginável. Durante os dias de atendimento, Denilson se deparou com uma realidade completamente diferente do que vive diariamente no sul do país. E além das demandas ortopédicas, atendeu outras queixas da população. O que mais me deixou assim um choque de realidade, né, foi de atender um paciente que já estava 3 semanas com a perna quebrada. Ele não tinha diagnóstico, ele não tinha uma imobilização, ele não sabia o que fazer. Em 7 dias, médicos e dentistas fizeram mais de 2.600 atendimentos. E mais do que levar saúde, levaram acolhimento e dignidade aos pacientes. A paciente saiu de um dos consultórios médicos. Ela disse: Frei, o médico encostou em mim. Ele colocou a mão em mim para me examinar. Eu jamais tinha tido o toque de um médico examinando ela. O que você acha que isso representou para essa mulher? Talvez perceber que existe esperança, que eles podem ter mais, que eles devem ter mais fé, que eles têm mais oportunidade, que eles não foram esquecidos. Não tem como a gente não se emocionar junto com esse médico, né? Mas agora a gente muda de assunto porque no Vale do Ribeira, aqui no Paraná, um produtor está comemorando a safra desse ano, safra de recorde de mandioca. Isso aqui para nós, aqui, para mim, para minha família, aqui é tudo, né? Tudo que nós temos hoje vem da lavoura, vem da terra. Não só dinheiro, né? Eu hoje trabalho bastante para mim dar uma vida boa para meus filhos, para minha família. Nossa renda hoje é toda da terra, toda a agricultura. Uma história que começou há mais de 80 anos no Vale do Rio Ribeira, a 90 quilômetros de Curitiba, no município rural de Cerro Azul. Eu trabalho com meu pai desde criança. Aprendi a mexer com trator com 13, 14 anos. Toda a vida ajudando meu pai na lavoura. E tive uma infância boa, porque eu trabalhava, brincava, tomava banho no rio, fazia tudo. Meu pai fez um viveiro de limão, que já não tem nada a ver com a mandioca, mas começou na lavoura aí. Que daí meu pai ia vender as mudas, meu avô falou para ele plantar. Aí ele plantou e começou ali. Começou com a poncã e daí de 10 anos para cá a gente passou a cultivar a mandioca também, que hoje é a principal fonte de renda nossa. Meu pai ensinou bastante, sabe? Só que daí hoje
muito tecnologia, você vai pesquisando aqui, pesquisando ali, sabe? Mas aprendi o começo com meu pai. Já vem da raiz, de família. Leandro Blattner tem 38 anos e quem o observa de longe, ao lado da esposa e dos filhos no quintal de casa, pode até imaginar que ele leva uma vida pacata. Puro engano. A colheita da mandioca começa cedo, ainda mais quando as vendas vão bem, como neste ano. Eu acho, no meu ponto, foi o fator pandemia, porque o povo ficou em casa. É que, na verdade, a mandioca é um produto barato, né? Então, se você vai no mercado, hoje você compra um quilo de mandioca por de R$ 3,50 a R$ 4,00 um quilo. Entendeu? E com um quilo de mandioca você consegue sustentar aí 5 pessoas. A demanda rende frutos, mais precisamente quase 10 toneladas de mandioca por mês. É nesse terreno íngreme que o Aleandro cultiva a melhor mandioca da sua produção. Ao todo, do pé ao topo do morro, são 140 metros de altura e 1 alqueire de extensão. E abrir essa lavoura num terreno alto como esse foi um desafio. Isso porque a abertura do espaço foi feita de trator, num terreno onde até a pé é difícil de manter o equilíbrio. Não foi fácil. O senhor falou que o pessoal não acreditava que ia dar certo, né? Não. O pai mesmo e a mãe ali, eles nem vinham ver. Quando eu chegava lá perto do barranco, lá eles paravam lá e berravam. Esse cara é louco. Loucura que deu certo. E hoje fornece um produto de primeira qualidade para 4 municípios, no Paraná e Santa Catarina, além de ser fonte de renda de 16 famílias. Graças a Deus aí, trabalhando aí, tudo bem certinho. Nunca atrasou nada em um pagamento, que nem consegui bastante coisa. O seu sustento vem daqui? O meu sustento vem daqui, que nem bagulho de caminhão, trator, carteira, carro, moto, veio tudo daqui da terra, da onde eu trabalho. Trabalho abençoado, feito assim, com a mão na terra, puxando pé por pé, a produção mostra o resultado. 3 até 4 quilos por arranca, como dizem por aqui. O Rudimar, outro funcionário do seu Aleandro, me explicou como saber se o pé deu mandioca boa. Pela grossura da rama dela. Como que é? Se tá grossa é que fica boa? Às vezes mais grossa é a coisa melhor, a raiz é melhor. E lá fui eu colher mandioca para ver como me sairia no serviço. Da terra, a mandioca é cortada e levada em caixotes para o barracão, onde é lavada, descascada e armazenada para embalar. Depois de embalada, ela é reservada nessa câmara fria e, por fim, distribuída no comércio. Nós plantamos em média de 2 alqueires por ano, já por causa da mão de obra, que não é fácil, né? Então, 2 alqueires por ano, ele vai gerar mais ou menos uns 60 toneladas ano. Daí o resto da produção nossa nós compramos dos vizinhos, dos parceiros da gente que planta, já planta para vender para nós mesmo, sabe? O mercado ele é ingrato, na verdade, sabe? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, a concorrência é muito grande. Altos e baixos que trouxeram a família Blattner até aqui. Num ano difícil para a maioria, a crise não chegou a Cerro Azul. É como diz o ditado, quem planta, colhe. E o Aleandro sabe bem disso. Eu acho que eu tenho uma vida boa. Sou feliz, tenho a família que eu amo, faço o que eu gosto, que eu acho que eu trouxe a coisa para ficar boa, sem fazer com amor e fazer o que gosta. E se tiver gosto de mandioca, fica mais gostoso ainda. Mais gostoso ainda. E o programa Pauta Aberta de hoje fica por aqui, agradecendo mais uma vez o seu carinho e a sua companhia. Você pode rever este programa e as reportagens que foram exibidas aqui no Pauta Aberta no nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.